Isso é uma bolinha. Se ela estiver em movimento, tenho que representar o vetor velocidade. O movimento pode ser para qualquer lado. Pode ser na horizontal, na vertical, pode ser até na diagonal. O detalhe é que o vetor velocidade, como qualquer vetor, é uma seta. Uma seta é um pedaço de uma reta. Então, todo movimento tem a direção da reta suporte do vetor velocidade. É importante saber que se é horizontal, pode ser para a direita ou para a esquerda, vertical para cima ou para baixo, e na diagonal para um lado e para o outro. O que é certo é que qualquer direção tem dois sentidos possíveis. Logo, o estudo dos movimentos importa a direção do vetor velocidade e, consequentemente, qual o sentido do movimento. Para diferenciar os sentidos, a gente usa os sinais. Chama um de positivo e outro de negativo. Não tem regra, é arbitrário. Mas aquele que você escolher como sentido positivo vai servir de referencial, ou seja, é o que vai determinar os sinais das grandezas físicas que aparecerem no movimento. Pegando um caso particular, imaginar um movimento horizontal para a direita. E Delfrânio, por que para esse lado? Tinha que escolher um, o desenho é meu, escolhi esse daí. O segundo passo é escolher o sentido referencial. Se eu colocar para a direita, é uma possibilidade. Agora, nesse caso, eu estou escolhendo dizer que a velocidade vai aparecer como uma grandeza positiva. Mas como é arbitrário, eu também poderia ter escolhido o sentido esquerdo como positivo. Nesse caso, então, ele me serviria como referencial. E agora, a velocidade ia aparecer como uma grandeza negativa. Então, o que determina o sinal da velocidade é o sentido que eu escolhi como referencial. Quando a velocidade é positiva, eu chamo o movimento de progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento também tem nome, chama retrógrado. Para incrementar um pouco a coisa e colocar mais um vetor, vamos pensar na aceleração. E eu vou colocar uma aceleração no sentido da velocidade. Se fosse um carrinho, estava pisando no acelerador. Pram! Nesse caso, é uma aceleração a favor da velocidade, faz com que o valor da velocidade aumente. Esse movimento tem nome, chama movimento acelerado. Olhando de novo para o referencial, se eu uso um referencial, a aceleração é positiva, no outro, a aceleração seria negativa. De qualquer modo, lembra que o carro está acelerando. Conclusão. No movimento acelerado, nem sempre a aceleração tem sinal positivo, como muita gente pensa por aí. Agora vamos para o contra-exemplo. Vou repetir o corpo, vou colocar aquela velocidade de novo, apontando para a direita outra vez. A ideia é, mais uma vez, lembrar os referenciais possíveis. Se eu coloquei um movimento com velocidade horizontal, os dois sentidos possíveis são para a direita e para a esquerda. Eu posso escolher um ou outro como sentido referencial. De todo modo, o sentido que eu escolher como referencial, ele vai apontar a velocidade como positiva. Nesse caso, a velocidade para a direita, se o referencial também é para a direita, o movimento é progressivo e o sinal da velocidade é positivo. Mas, se o movimento é para a direita e eu escolhi como referencial o sentido esquerdo, então o movimento apareceria como retrógrado e o sinal da velocidade negativo. Para ficar diferente do exemplo anterior, eu agora vou imaginar que o carro está freando. Ou seja, produziu uma desaceleração, uma aceleração no sentido oposto ao da velocidade. O valor da velocidade diminui e o movimento passa a ser retardado. Olhando para os referenciais, em um deles a aceleração apareceria negativa e no outro positiva. De todo modo, lembra que é um carro freando. Conclusão. Assim como no movimento anterior, o movimento retardado não significa dizer que a aceleração tem que aparecer
com sinal negativo. E isso é o que muita gente pensa, e na hora da prova isso faz muita diferença. O estudo dos sinais das grandezas, velocidade e aceleração são de extrema importância quando a gente vai trabalhar em cinemática com os cálculos baseados nas funções horárias. Se você tem um movimento uniforme, por exemplo, a função horária do espaço é S igual a S0 e a gente costuma dizer mais VT. Mas lembra que a velocidade pode ser positiva ou negativa, dependendo do movimento ser progressivo ou retrógrado. O que acontece é que isso não é muito utilizado muitas vezes. Na maioria das vezes se considera a velocidade como positiva e pronto. Por isso que talvez pode acontecer de você nunca nem ter ouvido falar dessa classificação. A coisa fica ainda mais importante quando o movimento é uniformemente variado. Agora a gente tem a velocidade variando, portanto há uma aceleração, nesse caso constante. Passam a ser duas grandezas e duas funções horárias, a função horária do espaço e a função horária da velocidade. Em qualquer uma delas, a velocidade e a aceleração podem ser positiva ou negativa. O detalhe é que se o movimento é acelerado, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, logo tem o mesmo sinal. Se são ambos positivos ou ambos negativos, quem diz é o referencial. E se o movimento é retardado, é porque os dois vetores têm sentidos opostos, logo, sinais contrários. Quem vai ser positivo e quem vai ser negativo, de novo, depende do referencial. Bom, se você tiver curtido o vídeo, estiver acompanhando o canal, para não perder nenhum vídeo novo, não deixe de se inscrever. Clica aí, se inscreve, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado por e-mail e assim você não perde nada. E para manter o canal no ar, dá uma força. Não esquece de clicar aí embaixo e dar um joinha. Valeu!